Graça e paz, irmãos. Uma imensurável alegria estarmos juntos novamente no canal da IBV, da Igreja Batista Videira de Araçatuba, para mais um PB, o Panorama Bíblico, que nos traz uma visão geral de cada livro da Bíblia. Eu sou Regiane Marques e eu quero te convidar para nessa aula de número 54, passear comigo por mais um escrito apostólico, especificamente a segunda epístola que o apóstolo Paulo endereça à igreja de Corinto. E assim juntos crescermos um pouquinho mais no conhecimento e na graça do Senhor. E como obreiros aprovados, buscando manejar bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Antes de iniciarmos, quero falar com você sobre uma falácia de que o ID, o evangelizar, é apenas para um grupo seleto de cristãos. Somos todos chamados para compor a grande comissão. De maneira dinâmica, inteligente, atual, podemos alcançar lugares longínquos. Basta predisposição. E que tal contarmos com as suas redes sociais para isso? Seja um instrumento para propagar o Evangelho. A IBV, a Igreja Batista Videira de Araçatuba, está presente no Facebook, no Instagram, no Telegram, no YouTube. Falando nisso, você já é inscrito no nosso canal? Já acionou o sininho de notificações? Então, deixe o seu like, compartilhe, seja um multiplicador do Evangelho nessa terra. Amém? Queridos, na aula anterior, a aula de número 53, o nosso irmão Rafael Gama nos trouxe muitos aprendizados sobre a primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Hoje seguimos então para a segunda carta do apóstolo a essa igreja. Vale a pena lembrar que foram escritas 3 cartas a essa igreja, mas uma acabou se perdendo. Então nós temos acesso a 2 cartas, a primeira e a segunda. Lembramos então que os escritos apostólicos, eles trazem para a igreja princípios doutrinários, com o intuito de propiciar uma vivência saudável e vibrante do Evangelho. E por serem inspirados por Deus, não se limitam ao tempo nem ao espaço. Portanto, não é algo limitado para a igreja do primeiro século, mas ensina-nos nos tempos atuais, evitando assim inserções filosóficas, distorções interpretativas, desvios de conduta, seja individual ou coletiva, enfim, todo tipo de heresia. Então, contextualizando, para que melhor nós possamos entender esse escrito, Paulo escreve essa carta bem pessoal para defender o seu caráter, a sua vocação e as suas credenciais apostólicas. Isso devido a uma rebelião contra ele liderada por alguns falsos apóstolos. Mas Paulo foi confortado, porque a maioria se arrependeu. Ainda assim, ele se preocupava com a minoria impenitente. Diante dos fatos apresentados, vamos juntos fazer uma análise um pouco mais profunda dessa carta. Sobre a autoria. Incontestavelmente, do início ao fim, ela é atribuída ao apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, que de perseguidor da igreja, torna-se um convertido ao evangelho de Cristo. Outrora, Saulo de Tarso, agora, apóstolo Paulo, um grande evangelista, missionário, plantador de igreja e doutrinador dela. Seus escritos abordam todos os tipos de assuntos concernentes à doutrina da igreja. Escritor de 13 cartas, é o que mais escreve no Novo Testamento. Sendo uma delas, a carta que nós estamos estudando hoje, a segunda carta aos Coríntios. Temos, portanto, evidências então dessa autoria. Referências pessoais, estilo, maneira de falar, tudo se mostra provindo da pena de Paulo. Essa carta data entre o ano de 55 e 56 depois de Cristo. É escrita logo após a primeira carta aos Coríntios, depois de Paulo sair de Éfeso em direção à Macedônia, para se encontrar com Tito.
A gente pode ver isso no capítulo 2, no versículo de 12 a 13. Isso porque Paulo estava desejoso de notícias sobre o efeito da sua carta, da sua primeira carta aos Coríntios. E Tito lhe traz boas notícias. Relata que a maioria dos fiéis haviam se sujeitado à autoridade de Paulo e se arrependido. Tema dessa carta: a defesa do apostolado de Paulo, em contraste com os hereges infiltrados na igreja. Tem como propósito defender a autoridade de Paulo como apóstolo e, claro, agradecer aos crentes que já tinham aceitado a sua autoridade. Fatos importantes que nós precisamos trazer ao analisarmos essa carta. Paulo estava sofrendo calúnias e difamações, que os seus inimigos lhe dirigiam, quer ele estivesse pregando em qualquer que fosse o lugar. Essas controvérsias ou rixas, por se assim dizer, originou-se de um poderoso grupo de oponentes judaizantes, que recorriam sem escrúpulos a quaisquer métodos para desacreditá-lo. Algumas das acusações feitas então a Paulo acusavam-no de andar segundo a carne. Isso nós podemos ver no capítulo 10, no versículo 2. Diziam que ele não era um dos apóstolos originais, não andou com Jesus, não viu Cristo vivo, ressurreto. Por isso, não tinha condições de ensinar. Isso no capítulo 11, no versículo 5. Atacavam seu caráter. Dizia que era jactancioso, isso é, arrogante. Podemos ver no capítulo 10, no versículo 8. E um enganador, no capítulo 12, no versículo 16. É a carta que mais contém detalhes pessoais e autobiográficos de Paulo. Trata inclusive da aparência de Paulo, presença pessoal fraca e desprezível no falar. Isso a gente pode ver no capítulo 10, no versículo de 9 a 10. Falto no falar, conseguimos ver isso no capítulo 11, no versículo de 5 a 6. Fala do espinho na carne, capítulo 12, versículo de 7 a 9. Nós encontramos no capítulo 3 uma dificuldade apresentada. Versículo 12 diz assim: tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Paulo inicia esse versículo com tendo, pois. Em outras versões, portanto. Vemos pelo contexto, nos versículos anteriores a esse, que Paulo estava fazendo uma comparação com os tempos em que Moisés recebeu a lei no Monte Sinai e a transmitiu ao povo. A lei é uma das maiores instituições do povo judeu. Contudo, Paulo a chama de ministério da morte no versículo 7. Ministério da condenação no versículo 9. O que foi transitório no versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 3 diz assim: nos afirma que a lei era impotente para salvar os que quisessem viver por meio dela. A sua função era apontar o pecado quando ele era cometido. Sendo assim, a lei e os seus benefícios eram bens transitórios que não permaneceram, inclusive tendo que ser substituído pela graça. E as infinitas riquezas que com ela foram dadas às pessoas de fé. No capítulo 1 do versículo 7 no livro de João, e ainda no capítulo 1, no versículo 3 de 2 João. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Cristo Jesus. Ainda no capítulo 3 de 2 Coríntios, nós vemos no versículo 11, quando Paulo apontou para a realidade da glória do que é permanente. No versículo 8 desse mesmo capítulo, o ministério do Espírito. Ministério vivo, gestão pela qual Paulo estava construindo a sua obra. Era o Espírito quem o orientava e o capacitava. Assim chegamos ao versículo 12, onde se destaca a esperança, compreendida à luz do versículo 18, que fala sobre santificação. E todos nós que com a face descoberta contemplamos a glória do Senhor,
segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com a glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Paulo estava dizendo que vivia em um estado diferente de Moisés. Este cobriu o rosto com um véu e permaneceu com o véu cobrindo a sua face. Mesmo quando a glória de Deus se foi, ele não percebeu. Ao contrário, Paulo desfruta de uma grande, permanente glória que não se esvaiu. E isso dava à sua pregação e vida cristã uma esperança mais perene, segura. Paulo tinha a certeza de estar pautado segundo o ministério do Espírito Santo, pois nele há a certeza da glória, daquilo que poderia ser desfrutado em vida, não só nos dias de Paulo, mas até hoje. Enfim, essa carta nos traz e nos deixa muito bem claro o estabelecimento da nova aliança, superando a lei mosaica, afirmando a primazia da graça sobre a lei. Reverendo Hernandes Dias Lopes escreve segundo o que Paulo nos ensina, explicitando o contraste entre a velha e a nova aliança. Acompanhe comigo. A velha aliança é um código de leis escritas em tábuas de pedra. A nova aliança é lei de Deus escrita em nossos corações. Nessa nova aliança, Deus muda o nosso coração, tira o coração de pedra e nos dá um enorme de carne. Ele muda as disposições íntimas da nossa alma. Ele nos capacita a obedecer. Ele é quem opera em nós o querer e o realizar. Agora, obedecemos não por medo, mas por amor. A velha aliança exigia justiça. A nova aliança traz perdão. A alma que pecar, essa morrerá. Deus não inocenta o culpado. Todos são culpados. Não há quem possa guardar a lei. A lei é santa, mas somos impuros. A lei é como uma lanterna, um raio-x, o prumo. Ela não nos corrige. Ela não nos transforma. Ah, mas a graça nos transforma. Nos perdoa, nos acolhe com misericórdia. Agora recebemos a alegria do perdão e da restauração. Irmãos, com todas essas verdades que trazem vigor para o nosso espírito, nos regozijemos nessa verdade salvífica em que Cristo Jesus, nele, somos reconciliados com Deus da nossa salvação. Eu espero que, assim como em mim, todos esses aprendizados tenham gerado vida, força espiritual e vigor em você também. Que a gente possa estar juntos nos próximos PBs. Deus te abençoe. Até a próxima. Graça e paz.